o programa Deu Certo começa agora. Estamos aqui com a jornalista que atua no lado B do Campo Grande News, Nayane Mesquita. Obrigado pela sua presença, Nayane. Obrigada a vocês pelo convite. Nayane, como você se define como jornalista e quais são os seus objetivos profissionais? Eu acredito que eu me defino como uma jornalista que já experimentou de quase tudo na profissão. Eu já fiz jornal impresso, já fiz internet, rádio, assessoria de imprensa, e o meu objetivo profissional é continuar nesse caminho. Eu acho que nós temos que ter coragem para experimentar novas formas de comunicação e é o que eu procuro para os próximos anos. Nayane, nós sabemos que você cursou jornalismo aqui na CDB e nós gostaríamos de saber se o fato de você ter já cursado jornalismo lhe deu uma melhor performance no mercado de trabalho. Com certeza, a formação é essencial. Eu acredito que por ter feito jornalismo aqui na UCDB e nós termos muitas condições de estrutura, novos cursos, na época a gente estava numa reestruturação do curso de jornalismo e isso foi essencial para me dar uma base para chegar no mercado de trabalho. Lógico que quando você começa é um mundo completamente diferente. Você sai daqui uma foca, então realmente tem dificuldades, mas a base é essencial, o curso de jornalismo é essencial para você ter um começo no mercado de trabalho. No lado B do Campo Grande News, você faz matérias culturais e comportamentais. De que forma essas experiências profissionais influenciam na sua forma de ser e pensar? Então, no lado B, nós fazemos notícias que são diferentes do que costuma sair nos outros veículos de comunicação. E eu acho que é isso que é interessante para a formação do jornalista. E que tem a ver muito também com a nossa história, com a história do jornalismo, que é estar em contato com qualquer tipo de pessoa, desde um morador de rua até um artista local, até um artista nacional. E isso é essencial para a nossa formação. Eu posso dizer que eu aprendo muito com os meus personagens, com as histórias que eu conto. O seu TCC foi um livro-reportagem sobre moradores de rua. O que no seu perfil profissional ajudou a ter pesquisado esse tema? Então, quando eu saí do curso de jornalismo, eu tinha acabado de finalizar esse TCC sobre moradores de rua e logo em seguida eu comecei a trabalhar no caderno de cultura do jornal Estado. E é muito interessante porque lá você tem que ter uma sensibilidade para lidar com a arte, com a cultura. Lá também tinha um viés comportamental e é essencial você já trabalhar desde o início. Eu acho que o livro me ajudou a ter uma sensibilidade maior para conversar com personagens que não estão no dia a dia dos veículos de comunicação. E é um trabalho que eu sigo até hoje no lado B, que recentemente eu até entrevistei um artista que era morador de rua, que vivia embaixo da ponte, e foi interessante você lembrar desse TCC, porque eu lembrei quando eu entrevistei ele, de tudo que eu tinha passado, de todos os personagens que eu tinha conhecido naquela época, lá em 2008, e eu acho que é realmente o que eu continuei a fazer, tendo sensibilidade para conversar com quem está à margem da sociedade, até hoje. Nayane, nós sabemos que os textos do lado B do Campo Grande News são bastante humanizados, uma linguagem bastante literária, assim, que trata os problemas e as coisas que passam por lá com bastante emoção, né? Eu queria saber se é mais difícil trazer esse tipo de texto para os jornais, seja ali de internet, ou se é a mesma coisa? Então, é bem mais difícil. O texto literário, você tem que ter um cuidado muito maior com ele, ter mais detalhes, perguntar mais, ter mais contato com o entrevistado para que você tenha informações para colocar no texto. Mas é um texto que eu sempre trabalhei, que eu sempre gostei, desde a época da faculdade. Eu comecei a trabalhar com texto literário aqui na UCDB, tanto que o meu TCC foi nesse estilo de texto literário. Era uma paixão minha, eu acho que por aquela questão de querer ser escritora, de ter aquilo dentro do coração. Eu nunca me envolvi tanto com as outras mídias do jornalismo, como televisão, nem rádio, apesar de ter trabalhado nisso, mas eu sempre gostei muito de jornalismo literário. No Campo Grande News, a gente tem um tempo para fazer os textos, tanto que nossa carga horária lá é diferente dos outros jornalistas. Por exemplo, eu tenho que entregar a matéria de um dia para o outro, enquanto a maioria tem que publicar naquele mesmo dia, tem aquela correria, aquela questão de apurar rápido, de já colocar no ar. A gente tem um cuidado mais demorado, uma coisa mais tranquila para fazer, porque você precisa realmente de inspiração. Você tem dias que aquele texto não sai, que você fica nervoso,
e não tem ideia de como você vai tornar aquilo tudo poético, então precisa de um certo tempo. Eu acredito que seja bem mais difícil e eu acredito também que seja uma questão de talento e de muito treino, de muita leitura, de muito conhecimento, de ler o que as outras pessoas fazem, de o que os outros veículos fazem, Folha de São Paulo, revistas, Piauí, o que for, para conseguir ter mais base, para você ter inspiração de escrever e contar aquelas histórias. Porque o que mais chama atenção no lado B não é o que as pessoas que você conhece, mas como você conta aquela história. É aquilo que chama a atenção das pessoas e é importante que você tenha sempre em mente o gancho que você vai ter, como que você vai construir aquela história. Eu acredito que sim, é bem mais difícil, mas que é bem possível, com treino, com paciência e com muito talento também. Nayane, dessas histórias que você contou, qual foi a que mais te marcou, a que você nunca mais vai esquecer? Eu vou destacar, na verdade, duas histórias, que eu acho que, na verdade, dois momentos em que eu tive que me marcaram muito desde que eu entrei no lado B. O primeiro foi em relação a esse morador de rua que eu entrevistei embaixo da ponte, que eu achei muito interessante, porque eu fui perguntar para uma menina sobre um outro personagem que eu tinha visto ela publicar no Facebook. E ela falou assim, eu acho que uma história legal para vocês investigarem é sobre uma pessoa que mora embaixo da ponte e é artista plástico e um monte de gente já foi lá, mas nunca deu muito certo. Aí eu resolvi ir lá e foi um dia que eu peguei o carro, fui e entrei embaixo da ponte, e conversei com ele, tinha que andar até meio abaixado, porque é uma situação bem, bem complicada mesmo. E eu conversei bastante com ele falou muitas coisas, assumiu que era usuário de droga. E é bem interessante a postura que ele tem e isso me marcou bastante, até pela minha história, que eu já contei para vocês. Um outro tema que é muito interessante no lado B, que a gente sempre trata muito bem, é a questão dos direitos LGBT. E isso me marcou muito desde que eu entrei no lado B, porque sempre foi um tema que eu gostei, que eu apoio, mas eu nunca tinha escrito sobre isso com frequência. E eu lembro que a gente escreveu um tema sobre isso, uma matéria bem tranquila sobre o Instagram, um perfil de Instagram. E quando publicou no Facebook do Campo Grande News, nós levamos uma enxurrada de comentários de apoio, mas a maioria eram negativos. E isso me marcou muito. Como jornalista, eu já tenho 6 anos de profissão, foi a primeira vez em que eu fui tão mal falada no Facebook do Campo Grande News. Então isso me marcou bastante. E, ao mesmo tempo, me deu muita coragem de continuar com esse trabalho, que é um trabalho que a gente acredita muito lá no lado B. O Deu Certo vai para um rápido intervalo e volta já. Todo mundo vai pirar. É buzina e xingamento. Vamos parar e pensar. Placa de pare, pare. Sinal vermelho, pare. Com a violência, pare. Só não pare com a educação. Respeito no trânsito. Simples assim. Estamos de volta com o programa Deu Certo, que entrevista hoje a jornalista Nayane Mesquita. Nayane, qual foi o maior desafio da sua carreira? O maior desafio da minha carreira até hoje foi ter trocado Campo Grande para morar em Bonito por 6 meses. Acho que isso foi o meu maior desafio. Eu faço pós-graduação em assessoria de imprensa e na época eu estava muito envolvida com assessoria de imprensa quando eu recebi o convite de ser assessora de imprensa da Prefeitura de Bonito. Eu topei o desafio, fui para Bonito, fiquei lá 6 meses, morei lá 6 meses, estruturei a comunicação de lá, criei projetos, comunicação interna, comunicação externa e foi bem interessante para a minha carreira. E principalmente para o meu crescimento pessoal, na verdade, porque foi a primeira vez que eu morei sozinha, então isso foi bem interessante, morar sozinha, ir para uma outra cidade, para o interior, eu sempre fui campograndense, sempre morei aqui. E além do desafio de trabalhar com política, que era um ramo novo para mim também.
Era a primeira vez que eu fazia uma comunicação institucional e trabalhava diretamente com políticos. E foi bem interessante, é o que eu já tinha falado para vocês agora. Acho que é importante você sempre ter coragem para seguir novos caminhos dentro do jornalismo. Ter as mudanças profissionais, elas vão surgir e, como eu disse para vocês, a gente sempre tem que ter coragem para seguir novos caminhos profissionais, novas carreiras e novas possibilidades do jornalismo. É uma coisa que vem mudando muito na nossa profissão e isso é importante para quem quer ter várias experiências profissionais, como eu sempre quis, desde a época da faculdade. Acho que Bonito, com certeza, foi o meu maior desafio profissional até hoje. Você trabalhou no jornal O Estado e foi editora do Artes e Lazer. Como foi trabalhar no jornalismo cultural de Campo Grande? O jornalismo cultural de Campo Grande tem muitas dificuldades, né? Aqui é um celeiro cultural, eu acho que tem vários artistas incríveis aqui em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, no estado inteiro, mas eles têm muitas dificuldades, eles dependem muito de editais para conseguir fazer os trabalhos deles, de investimento público e isso nem sempre é garantido, como a gente sabe, tem muitos problemas em relação a isso. E isso interfere diretamente no jornalismo cultural, quando os artistas não conseguem trabalhar, nós não conseguimos trabalhar, é uma coisa ligada diretamente à outra. Mas é maravilhoso. A experiência que eu tive no Caderno de Artes e Lazer do Jornal Estado foi incrível para o meu crescimento profissional. Eu entrei lá logo depois que eu me formei em jornalismo, eu devia ter uns 3 meses de formado, foi em 2010, e eu saí de lá acho que em 2013, foi 2014, uns 4 anos de trabalho no jornalismo impresso, que sempre foi uma paixão minha. Eu achava incrível, romântico você trabalhar no jornal impresso, ver seu nome escrito lá, impresso no jornal, achava aquilo maravilhoso. E esse trabalho no Artes e Lazer foi importante para isso. Mas é uma luta trabalhar no jornalismo cultural, você tem que ir atrás de pauta, tem que ligar para eles não têm assessor de imprensa, então não adianta achar que as pautas vão chegar no jornal, você que tem que ir atrás, fazer seus contatos, ter sua agenda, ter o contato com eles, porque depois de um tempo, depois que você tem o seu nome, que eles já te conhecem, aí começa a chegar automaticamente, eles te procuram até por ajuda mesmo. Me ajuda a divulgar tal projeto ou tal peça de teatro, porque a gente precisa do apoio da imprensa. E para mim sempre foi um prazer ajudar eles e sempre foi um amor o jornalismo cultural. Eu acredito que é a minha grande paixão no jornalismo até hoje. Eu já fiz muita coisa, mas com certeza o jornalismo cultural sempre foi a minha grande paixão. Bom, agora nós vamos para o momento de descontração, Nayane, nós chamamos de Pergunta Nada a Ver. Nós queremos saber qual perfume você está usando nesse momento. É Linda, do Boticário. Nayane, queremos agradecer a sua presença aqui no programa Deu Certo. E antes de encerrar, a gente queria um conselho seu para nós futuros jornalistas que estamos formando na área. Acho que o maior conselho que eu posso dar para vocês é realmente o estudo. É continuar lendo para conseguir escrever melhor, para conseguir falar melhor e se profissionalizar. Acho que os jornalistas, eles têm uma visão muito pequena, estreita em relação aos estudos. Então, vai atrás depois da graduação, de pós-graduação, de mais especializações, de mestrado, de estudo mesmo. E principalmente ter coragem para se aventurar no mercado de trabalho, para mudar de emprego se não for aquilo que você quer. Às vezes a gente no início da carreira vai para algum outro lugar e não se sente bem, confortável, então uma hora você vai encontrar um lugar que realmente faz você feliz e te dá a satisfação de trabalhar. E é importante você ter coragem e ter muita garra para continuar no jornalismo, porque é difícil, é complicado, mas dá muita satisfação quando você faz o que você ama. Então, eu acho que coragem e muito estudo, muito trabalho. Obrigado, Nayane. O programa Deu Certo fica por aqui e até a próxima.